Olá! E hoje é dia de mais uma história. E a história de hoje vai contar sobre um senhor que, cansado da vida urbana, se decidiu mudar para uma cidadezinha do interior, aonde ele levasse uma vida calma e muito sossegada. Comprou uma pequena chácara, muito simples, mas extremamente aconchegante. E todos os dias ele adorava passear pela sua propriedade, ouvir o canto dos pássaros, sentir o cheiro das flores. E gostava mesmo era de ficar em uma das janelas da sua casa. E dessa janela ele via uma grande árvore, que já deveria estar ali há bastante tempo. E ele observava os animais que visitavam a árvore, os movimentos das folhas. Todos os dias ele cumpria com esse ritual. Até que um belo dia ele pôde observar que um pequeno casulo se formava na árvore. E ele ficou curioso. Ele observou aquele casulo durante muitos dias. Passaram-se dias, passaram-se semanas e o casulo lá estava. Até que um dia, para surpresa do Senhor, aquele casulo começou a se mexer. E ele percebeu que ali deveria ter algum animal, existia algum tipo de vida dentro daquele pequenino lugar. E aí ele começou a acordar mais cedo para observar por mais tempo o movimento daquele casulo. Até que um dia, passado muito tempo, o casulo abriu um pequeno buraco e ele pôde observar que de fato existia alguma vida por ali. Deveria ser algum inseto. E aí, mais atento, ele ficou aos movimentos daquele casulo. E depois de muitas horas observando aquele casulo, ele percebeu que uma pequena asa se abria com muito aperto, com muito esforço. Aquele bichinho fazia como se fosse uma grande manobra para sair daquele lugar tão apertado. E quanto mais a asa queria passar pelo buraco, mais o bichinho se mexia lá dentro. E aí sim, uma asa se formou completamente do lado de fora. E o Senhor observou que na verdade se tratava de uma borboleta. Na visão dele, de homem de vida urbana, aquele bichinho estava passando por um grande sofrimento, passando por aquele pequeno buraco. E que não custaria nada ele ajudar. Foi quando ele teve a ideia de ir até no interior da sua casa, pegar uma tesoura e ir até lá, o galho daquela árvore. E assim ele fez. Pegou uma escada, subiu cada degrau, muito preocupado com aquele bichinho. E ele simplesmente cortou o casulo para que aquela pequena borboleta pudesse se libertar com muito mais facilidade daquele orifício que era tão pequeno, que parecia um grande sofrimento. E aí ele pôde observar que, na verdade, quando ele fez isso, ele interrompeu o crescimento daquele bichinho. E ali nascera uma borboleta aleijada. Ela simplesmente tinha apenas uma asa, porque a outra asa não conseguiu se formar, porque precisava passar por todo aquele movimento. Talvez você até conheça essa história. E por que eu resolvi contar? Eu resolvi contar porque eu venho falando nos meus vídeos sobre a importância do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, a importância da gente olhar para as nossas melhores virtudes, as nossas melhores qualidades, as nossas melhores competências e habilidades. Assim como é importante também olhar para os nossos pontos de melhoria, que algumas pessoas preferem chamar de defeitos ou de pontos negativos. Eu prefiro entender como uma oportunidade da gente crescer e se desenvolver. Porque o processo de mudança, ele não é fácil. O processo de mudança, ele não é simples. O processo de mudança dá trabalho. E quando a gente interrompe esse processo de mudança, ou quando a gente simplesmente decide não vivê-lo, a gente pode ficar como essa borboleta, aleijado. A gente interrompe algo que pode ser muito importante para o nosso crescimento. Então, para isso, tem que ter muita coragem.
coragem para revisitar quem a gente se tornou e que merece todo o mérito. Afinal, nós chegamos até onde chegamos graças ao nosso empenho, ao nosso jeito, ao nosso estilo. Mas chegam determinados momentos na vida que a gente percebe que aquilo não está mais servindo, que aquilo não nos cabe mais. Então é hora de ousar a fazer a travessia, que nem sempre é tão confortável. E eu digo que somente para os corajosos, que têm a humildade de olhar para aquilo que precisa ser visto, para aquilo que precisa ser trabalhado, das nossas crenças, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. Ele pode até ser um pouco sofrido, ou muito sofrido, não sei. Mas é extremamente libertador quando a gente decide fazer. Quando a gente decide olhar para as crenças que nos governam já há muito tempo, que nos conduzem há muito tempo. Eu publiquei um artigo essa semana falando sobre o poder do inconsciente. Os especialistas em neurociência dizem que 90% dos nossos resultados são frutos das nossas crenças inconscientes, daquelas que a gente faz de forma tão automática que a gente não percebe. Porque a gente reproduziu dos modelos dos nossos pais, das nossas figuras de autoridade, do que a gente ouviu que era certo fazer. E aí tem lá uma frase de Jung que eu gosto bastante, que ele diz: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de destino. Então, o meu grande desejo é que a história da borboleta tenha despertado em você a vontade ou aumentado a sua vontade de fazer a sua própria metamorfose, de passar pelo seu próprio processo de mudanças e sim, se tornar uma linda e livre borboleta, para voar todos os voos que você merece voar e que você nasceu para viver. Um grande beijo e até a próxima história!